Glória a Deus. Nós vamos passar o Ministério da Palavra. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. E nós vamos ler o verso 22. Ele vai ser o nosso ponto de partida e o trilho também da nossa ministração. Gênesis capítulo 8, verso 22. Estamos numa série de mensagens enfatizando vida abundante, e eu quero falar hoje sobre a lei da semeadura e colheita. O texto sagrado diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma declaração que o próprio Deus faz depois do dilúvio. E eu gostaria que você, por gentileza, pudesse repetir comigo. Como eu tenho dito, além do poder de declarar a palavra, isso também nos ajuda a memorizar as Escrituras. Então, se você puder, depois de mim, repita com ânimo. Diga comigo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto. Clamamos mais uma vez a liderança do Teu Espírito Santo, não apenas na compreensão da palavra, e clamamos por entendimento espiritual, mas oramos também, ó Deus, por aquela aplicação personalizada, única, que só o Senhor tem o poder de produzir em cada um de nós. Nós oramos que, além da instrução, aquela faísca de ignição, aquela centelha de fé que só a Tua palavra pode gerar dentro de cada um de nós, que isso também aconteça e que, enfim, a Tua palavra cumpra todo o seu propósito para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma declaração, como diz, feita pelo próprio Deus. E a terra tinha passado pelo que a gente pode chamar aí de um reset, a um recomeço. Deus afirma no verso anterior, o verso 21 de Gênesis 8, que Ele não mais destruiria a terra da forma como Ele tinha aplicado aquele juízo. E Deus não apenas fala que isso não se repetiria, mas Ele diz: enquanto durar a terra, então está valendo até hoje. Ele diz: não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é a razão pela qual a gente continua tendo essa diversidade. É só olhar para o domingo passado, calor, para esse frio, verão e inverno. Aqui a gente pode ter todas as estações no mesmo dia, mas a Bíblia fala desse ciclo normal da terra, dia e noite. E assim como essas coisas duram até hoje, Deus diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Evidentemente, você, ao perceber o que os versos seguintes, do início do capítulo 9 apontam, nós reconhecemos que há uma declaração de Deus sobre semeadura e colheita que diz respeito àquilo que nós podemos chamar do plantio literal. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 20, a Bíblia diz: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Mas, quando Deus está falando de semeadura e colheita, Ele está falando só do plantio natural, literal? Evidente que não. Quando você olha toda a Escritura, você percebe que essa lei, ela não funciona apenas no plano natural, Aliás, há muitos paralelos entre aquilo que Deus estabeleceu no mundo natural e no mundo espiritual. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então Paulo continua e diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é evidente que essa lei de semeadura e ceifa, ela não se aplica apenas a uma semente literal como a do trigo, do milho, e ela se estende ao plano espiritual. Eu pude entender desde bem cedo, desde a minha adolescência, que essa lei, ela vai reger as nossas vidas. Quer você tenha conhecimento, quer não, é um princípio espiritual. Quer você decida fazer bom uso dele ou não,
é uma lei espiritual. E ela não se limita a questões financeiras. Então já faz vários domingos que a gente transita, passa pelo terreno daquilo que é material e financeiro, mas sempre apresentando o entendimento de que essas leis, de que esses princípios são maiores. Não excluem o aspecto financeiro, mas não se limitam a isso. Eu, por exemplo, aprendi desde a minha adolescência que palavras são sementes. E eu sempre digo às pessoas, não fale aquilo que você não gostaria, né, de ver materializado. Esse é assunto para um ensino em outra ocasião, mas a Bíblia também mostra que nossas atitudes também, como veremos ao longo da ministração, funcionam dentro da lei da semeadura e colheita. Então a forma como você trata outros determina a maneira como você será tratado. Então eu quero que você possa ter o olhar abrangente, mas não queremos excluir, né, a intencionalidade de aplicação também no terreno material e financeiro. A forma como a gente teve dentro de casa a oportunidade de ver nossos filhos tem uma lição muito clara do que é semeadura e colheita, né, dos princípios que nós vamos abordar. Hoje é algo que a gente olha para trás e a gente é muito grato a Deus pelo impacto que isso teve. Quando meus filhos eram ainda bem pequenos, nós vivemos uma fase de desafio. Quando fomos plantar Alcance Irati, há mais de 20 anos atrás, né, eu tive uma direção de Deus, não acredito que isso é um modelo a ser reproduzido, nem por qualquer pessoa, nem em qualquer lugar. Mas na época o Senhor falou comigo, eu quero lhe ensinar a respeito de fé. Eu tinha vivido dessa forma lá atrás, no início do ministério, quando eu era solteiro, mas o Senhor falou, eu quero que você dependa de mim e de mais ninguém. Então quando fomos plantar a primeira das Alcances, eu simplesmente abracei aquele desafio e não tinha nenhum tipo de sustento. Mas não bastasse isso, levei comigo outras 6 famílias, né, que de alguma forma estávamos todos juntos no projeto e a gente decidiu ter um estilo de vida onde, né, muito parecido com aquilo que você lê no livro de Atos, a gente vivia em comunidade, repartia o que tinha no início. Kelly e eu conseguimos dar uma boa alavancada, porque a gente desfez de tudo que tinha, casa, carro, para investir no projeto, no estabelecimento da igreja. Só que o que a gente tinha não durou muito, né, para aquelas famílias todas. Então todo mundo foi baixando o padrão de vida, se adequando à nova realidade. E eu lembro que meus filhos viveram assim, no modelo que comprar brinquedo em loja de R$1,99, quantos lembram do R$1,99? Isso era artigo de luxo já, né, porque o padrão realmente estava, né, lá embaixo. E eu comecei a ensiná-los, eram pequenos, eu queria que eles entendessem sobre dinheiro. Desde fidelidade a Deus, com boa administração. Então mesmo não tendo muito recurso, a gente pensou, eles têm que aprender. E nós decidimos que ia guardar todas as moedas que a gente pegasse de troco. Então desde pedágio na época, não tinha cobrança automática, eletrônica, a gente acabava, né, que movimentava muito mais dinheiro do que fazemos hoje com os pagamentos eletrônicos. Então eu lembro que eu abri uma lata, fiz um corte, improvisamos um cofre que eu achei que seria maior do que os cofrinhos que vendiam, né, prontos, que eram pequenos, e falei, olha, nós vamos juntar dinheiro. Só que ninguém abre essa lata até o dia que ela estiver cheia. É a lei, é aqui o acordo. Mas quando estiver cheia, nós vamos torrar isso tudo em brinquedo. Então vocês vão lavar a alma, vão sair do nível 1,99 para algo melhor. Pensa na ansiedade das crianças, chacoalhava a lata, media o peso, né? Não podia abrir, mas a gente foi depositando, eu não sei quantos meses passaram, mas foi dentro do ano, não levou o ano todo. E um dia a lata finalmente encheu, né? Eu lembro que meu filho falou assim, ó, já quase não faz barulho, dizendo, não, encher é quando não couber mais. Então o dia que não cabia assim mais nenhuma, eu falei, nós vamos abrir. E agora esse investimento foi feito para vocês. Eu queria que eles entendessem, eu quero economizar, gastar depois. Só que eu fui muito ingênuo. Eu olhando o tamanho daquela lata, eu achei que tinha muito dinheiro. Em vez de abrir e contar primeiro, eu já comecei, quais os planos de vocês? Israel, o que você quer fazer com a sua parte? Ele falou, pai, ele era garoto e o que estava na moda para as crianças da época era aqueles carrinhos da Hot Wheels. Ele falou, vou gastar minha parte e comprar uma pista inteira com os carrinhos da Hot Wheels. Falei, legal. E você, Liz? Aí minha filha disse, papai, eu quero uma coleção, né? Eu brincava que eram as bonecas flexíveis da Polly, né? Eu falei, muito bem, legal. E aí nós abrimos, é aquele mundaréu todo de moeda, gente, porque a maioria eram poucos centavos, né? Aquele mundaréu todo na época dava R$80.
Eu não tinha noção do valor dos brinquedos, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. 80 na época era muito mais dinheiro do que hoje, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. Nessa época a gente já vinha nesse ritmo dos 2 anos e meio que morei em Irati, mas tínhamos acabado de mudar para Curitiba e eu fui com eles na loja. A pista Hot Wheels que meu filho queria, R$160. Só a dele era o dobro do que tinha de moeda. A coleção da Poli que minha filha queria, o mesmo valor. Ou seja, a gente só tinha 1/4 daquilo. Né? Eu não tinha condições de alimentar bancar o sonho deles. Eu não tinha condição nenhuma de fazer absolutamente nada. Envergonhado, eu falei, ainda não dá para comprar. Nós vamos voltar para casa. Os dois ficaram muito frustrados. E eu fui falar com Deus. Falei, Deus, a culpa é minha. Toda minha, não é sua. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu fui muito ingênuo. Eu não devia ter feito isso com as crianças. Eu estou procurando ensiná-los. Mas esse ensino tinha que ter uma conotação boa. Eu falei, se a gente levar 4 vezes o tempo que levou para estocar isso, eles vão ficar muito desanimados. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não tenho a menor condição de bancar esses brinquedos. Eu comecei a orar a respeito daquilo. E eu lembro que um dia uma pessoa me procura e falou, olha, senti Deus te dar uma oferta, mas isso é para a sua família, não estou dando com nenhuma outra direção. Me deu R$50. Eu ergui a mão para o céu, dei glória a Deus. Eu tinha um compartimento secreto na carteira que era dinheiro para não ver e não gastar com outra coisa. Coloquei ali, falei 130, já dá quase a pista. Eu orando pelo resto. Nos próximos dias não aconteceu nada. Mas um dia eu estava com uma outra pessoa e o Espírito Santo falou, pega aqueles R$50 que você escondeu na carteira e oferta na vida dele. Falei, Deus, eu estou tentando juntar o dinheiro dos meus filhos. O Senhor disse, mas esse dinheiro você vai semear na vida dele. Eu pensei, puxa, eu estou sendo egoísta, de repente estou querendo que meus filhos tenham brinquedo de luxo. Na época isso era coisa de luxo para a gente. E de repente o cara não tem o que comer, está precisando pagar conta. O Espírito Santo falou, e diga para ele que não é para ele comer nem pagar conta. É para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, o Senhor vai tirar dos meus filhos para dar para os filhos dele? Apenas obedeça. Eu falei, Deus não é justo, apenas obedeça. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele dia eu dei com indignação, com raiva. Falei, vou obedecer. Falei, vou tentar ficar alegre depois, porque agora eu não consigo. Mas algo que eu já aprendi com o tempo, você não precisa entender Deus. Você precisa apenas acreditar nele. Eu ofertei e falei, olha, isso não é para você comer nem pagar conta. Você precisa comprar brinquedo para os seus filhos. Ok, pastor, obrigado. Achei que a coisa tinha acabado aí. Não muito tempo depois, eu fui com toda a minha família na casa dessa pessoa para nós termos uma refeição. E quando chegamos, estava todo mundo à mesa, os filhos dele vieram me agradecer os brinquedos que eu tinha dado para eles, na frente dos meus filhos. E o pior, o menino, eles tinham também um casal assim como eu, o menino diz, olha, peguei a minha parte, comprei tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu pensava, não falem em Hot Wheels. A menina diz, não, o meu foi aqui em boneca da Poli. Eu pensando, não fala na Poli. E meus filhos me olhando com aquele olhar fulminante, tipo, não tem dinheiro para o nosso Hot Wheels e Poli, está dando para os filhos dos outros. Teve uma hora que a família saiu da sala, nós ficamos sozinhos. Eu falei, calma, muita calma essa hora. Daqui a pouco a gente conversa. Aí, a hora que a gente estava sozinho, na hora de ir para casa, pai, mas a gente está esperando comprar. Não, eu falei, os R$80 de vocês estão lá, eu não mexi. Eu falei, isso é um outro dinheiro que o papai ganhou, que ia juntar para o de vocês, mas foi Deus que mandou dar. Então Deus que pegou o nosso dinheiro. Eu falei, agora eu vou ficar bom de bem na fita e Deus vai ficar de ruim, E a hora que eu falei isso, falei, não, gente, vocês têm que pensar que Deus é sabido. Gente, não foi uma coisa planejada, foi improviso do momento. Aí eles, como assim? Falei, olha, pensa, nós não estamos querendo Poli Hot Wheels? Sim. A gente tem condições? Não. Mas tem uma lei espiritual, que é a lei de semeadura e ceifa. Então, tudo que você planta, você colhe. Falei, Israel, lembra aquela experiência que você fez lá da escola, que plantou feijão? O que é que nasceu? Ele, vagem. Falei, ok, o que tinha dentro da vagem? Não sei, pai, nós não abrimos. Feijão. Ah, tá. Falei, planta feijão, colhe feijão. Planta milho, colhe milho. Falei, olha o que Deus fez quando a gente está orando sem ter condições de ter Poli Hot Wheels. Ele mandou a gente plantar. O quê? O que eles compraram? Aí os dois me olharam empolgados. Poli Hot Wheels. Falei, quem planta Poli Hot Wheels vai colher o quê? Eles, Poli Hot Wheels. Falei, é isso. Aí eles saíram felizes. Falei para Deus, te vira.
agora é contigo. Pastor, o senhor mandou Deus fazer? Não mandei nada. Naquela hora, sem ter pensado, eu lembrei de uma lei espiritual. Uma lei que nos governa. Uma lei que eu já tinha experimentado o suficiente para saber que funcionaria. Alguns dias depois, estava pregando em outra cidade. Eu lembro que nós tínhamos uma conferência, então tinha 2 palavras da tarde com break rápido e depois um intervalo maior entre da tarde e a da noite. No break da palavra da tarde, um irmão me aborda, eu estava do lado do pastor da igreja, fala: pastor, o senhor poderia me ceder a chave do seu carro? Eu falei: eu nem lhe conheço, o que você quer com a chave do meu carro ou com o meu carro? O pastor só me deu um sinal assim, ó, fica tranquilo, entrega. Eu falei: você vai devolver? Ele falou: vou, pastor, eu trouxe uma coisa para você, não queria entregar na frente de todo mundo, então eu já quero guardar no carro. Eu falei: ficaria mais fácil se você explicasse antes. Aí brinquei com aquilo, não vi o que era. No intervalo entre a tarde e a noite, fui para casa que eu estava hospedado, tomar um banho, e quando cheguei lá, lembrei, abri o porta-mala, tinha 2 pacotes, né, de presente, embrulhado para presente, mas o embrulho era de loja dessas de brinquedo, de criança. Peguei as 2 sacolas com as 2 coisas. Quando passei na sala, Kelly e as crianças tinham me acompanhado, mas tinham ficado na casa na sessão da tarde. Falei: todo mundo para o quarto, reunião de família. Quando eles entraram, eu já tinha aprendido a história de não prometer o que você não sabe. Então eu falei: olha, alguém entregou isso para o papai agora, eu acabei de pegar, ainda não sei o que é, mas como eu vi loja, embrulho aqui de loja de brinquedo de criança, pode ser que seja para vocês. Pode ser que alguém só aproveitou o papel. Vamos descobrir junto? Eu lembro que o Israel pegou, olhou e falou: claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Falou: isso aqui é meu, isso aqui é seu, Liz. Quando ele abriu o pacote dele, o que era? A pista Hot Wheels que ele queria. Não era outra, era a que ele queria. Quando a Liz abriu, o que era? A coleção da Polly que ela queria. Detalhe, a gente nunca falou isso para ninguém. Os 2 olharam para mim: pai, do jeito que o senhor falou. Quem planta Polly e Hot Wheels. Polly e Hot Wheels. Eu poderia te contar inúmeras histórias e testemunhos de coisas que vivemos ao longo dos anos e que puderam ter um impacto didático, pedagógico incrível na vida dos meus filhos. Mas me deixe destacar princípios. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte: nós colhemos aquilo que semeamos. Você pode repetir isso comigo? Diga: colhemos aquilo que semeamos. Então você planta milho, vai colher milho. Planta trigo, vai colher trigo. Planta Hot Wheels e Polly, vai colher Hot Wheels e Polly, né? Eu gosto de chamar isso de o efeito bumerangue, né? Tudo que vai, volta. Então você tem leis espirituais, são claras a respeito disso. E é impressionante que tem coisas que elas acontecem para qualquer pessoa. Não depende de ser crente ou não. Jesus diz, por exemplo: qualquer que disser no seu coração e não, qualquer que declarar com a sua boca e não duvidar com o seu coração, né? Ele fala até mesmo de dizer ao monte: levanta-te e planta-te no mar. Ele diz: se falar crendo, vai acontecer com ele. Então, assim, de novo vou dizer sobre a questão das palavras, isso é assunto para o ensino de outro dia, mas Jesus diz: falou crendo, vai ter resultado. E ele diz qualquer. Ele não falou: olha, tem que ser um cristão nascido de novo, tem que ser um crente exemplar, né, cheio de maturidade. Ele diz: é com qualquer pessoa. Então essas leis vão funcionar para quem as conhece e para quem não. Sobre o efeito bumerangue, Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus 7, 1 e 2. Então Jesus está dizendo: se você não julga, você não é julgado. Mas se você julga, você vai ser julgado com a medida com que você foi. Plantou julgamento, colhe julgamento. Então nós percebemos que a lei de semeadura e ceifa, como eu falei, não se limita a questões materiais, embora também não as exclua. Na narrativa de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 37 e 38, nós temos alguns detalhes a mais do que aqui em Mateus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Mas ele segue e diz: perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, o dai e dar-se-vos-á, né? Ou como diz essa versão que estou lendo, deem e lhes será dado,
ele é parte dessa lei de semeadura e ceifa. Se eu julgo, eu sou julgado. Se eu não julgo, eu não sou julgado. Com a medida que eu meço, eu sou medido. Se eu dou, eu também recebo, né? Eu chamo isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Mas a verdade é que cada um colhe aquilo que planta. Me permita ler alguns textos bíblicos. Salmo 7, 15 e 16 diz: abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as leis espirituais, mas que observam e fazem constatações, tentam chamar isso por outros nomes. Talvez você já viu gente que não teme a Deus chamando isso de karma. Mas a verdade é que existe uma constatação. Tudo que vai, volta. Provérbios capítulo 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, porque quem planta colhe. Só que a Bíblia diz o seguinte: outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza, porque não multiplicam o que tem. Verso 25. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. As traduções mais antigas diz: quem descedentar será descedentado. Tudo aquilo que você faz pelos outros farão por você. O que você não faz, provavelmente também não farão por você. E o que você faz de ruim voltará para você. Então, eu tenho percebido que ao longo de uma vida inteira, esse princípio sempre está lá. No início do Alcance, aqui em Curitiba, eu tinha pregado e ensinado um domingo, e eu falei: gente, eu nunca fico na estrada sem ser ajudado por ninguém. Pensa num cara que já ficou na estrada. Primeiro porque no início o ministério viajava muito de carro. Eu parei de contar a quilometragem dos carros quando bateu em 1 milhão. Depois eu falei: não vou passar a vida contando isso. Só que na época, além de viajar muito, a gente não tinha condições de carro bom. Ou seja, pelas leis da probabilidade, ficava muito na estrada, né? Era um problema, era outro. E antigamente a gente ainda tinha uma frase que só os mais velhos entenderão. A gente dizia: pois é. Aliás, virava até o apelido do carro velho, meu pois é, né? E em todas as circunstâncias, eu sempre fui ajudado. E eu comecei a perceber que eu não precisava pedir ajuda. A ajuda chegava. A ajuda se jogava no colo. Por quê? A vida inteira, por estar muito na estrada, toda vez que eu via alguém com problema, eu parava para ajudar. Eu já tive situações de estar à noite com a família, ver um carro encostado, né, dizer para Kelly: vou para ajudar. Ela diz: olha, o cenário aqui não está dos melhores, dos favoráveis, pode ser perigoso. Eu digo: você tem razão, mas isso não significa que a gente não vai ajudar. Ia para um próximo posto, deixava eles na conveniência e segurança, voltava sozinho e oferecia ajuda. A vida inteira eu plantei ajuda, a vida inteira eu colhi ajuda. E eu tinha comentado isso num culto, e na semana fui fazer uma viagem. Um jovem da igreja me acompanhou. No meio do caminho, estava indo para o Mato Grosso do Sul, uma pane elétrica no norte do Paraná, o carro parou. Ele olhou para mim e falou: agora eu quero ver. Falei: ver o que? Ele falou: a ajuda chegar sem a gente pedir. Eu falei: você vai ver, seu Tomé, né? E a primeira preocupação dele: não tem sinal de celular. Hoje é difícil ter esse sinal na estrada toda. Você imagina há 18 anos atrás. E eu falei: não se preocupa com isso não, porque nós não vamos pedir ajuda. A ajuda vai chegar. Eu falei: não, pastor, o senhor não precisa ficar na obrigação de provar nada. Eu falei: não vou te provar nada, você só vai assistir. Ele falou: mas uma vez ou outra, às vezes a gente pode fazer nossa parte. Eu falei: hoje não. Mas ele estava preocupado com aquilo. E ele falou: olha, tem uma caminhonete parou lá embaixo, né? Tinha uma baixada na estrada, a gente tinha pego a subida. Ele falou: tem uma que encostou lá. O cara não desceu, não está fazendo nada, tem lugar nenhum para ir. Ele falou: estou com uma suspeita. Eu falei: qual? Ele falou: ele deve ser da região e sabe que aqui não dá área de celular. Ele parou ali embaixo para resolver alguma coisa. Então, se a gente for lá, provavelmente vai dar área. Eu falei: nós não vamos a lugar nenhum. A ajuda vem atrás. Ele falou: pastor, não precisa ser rígido, teimoso com isso. Eu falei: não, eu quero agora que você veja porque funciona. Enquanto a gente está falando sobre isso, o próprio cara da caminhonete, né, ele vem na nossa direção e para atrás da gente. Quando eu vi que ele parou o carro e desceu, eu também desci, e ele falou assim: algum problema elétrico? Eu falei: sim. Ele falou: eu posso te ajudar. Eu falei: se você me deixar na próxima cidade conseguir socorro, já está ótimo. Ele falou: eu posso fazer mais do que isso, eu tenho tudo que você precisa na minha caminhonete, né, para a gente rebocar o carro, e vou fazer isso. E ele falou para mim: quando entrar na próxima cidade, eu vou passar na frente da concessionária da marca do seu carro, não vou parar.
né? Ele falou, vou passar na frente de uma grande autoelétrica. Não vou parar. Eu vou te levar numa outra autoelétrica mais para dentro da cidade, menorzinha, né? Ele falou, o camarada tem um preço justo, é bem mais honesto, o senhor não vai ter um prejuízo tão grande como se a gente parasse nas primeiras. Ele falou, e o cara é muito bom. E além disso, muito honesto. É um crente desses de verdade. Quando um não crente chama o crente de verdade, é uma coisa linda. Porque tem muito fake crente, né? Por aí. E aí, esse rapaz ficava olhando para mim e eu falei para ele, eu te disse. Ele falou, é sempre assim? Eu falei, sempre assim. Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Quem dá de beber, quem mata a sede, terá sua sede saciada. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia injustiça, colhe a desgraça. E a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Você pode repetir isso comigo? Diga, o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Gente, aqui nós temos lei de causa e consequência. O generoso será abençoado. Por quê? Porque reparte o pão com o pobre. Porque é uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído, a explicação que vem depois. Ou, como Fábio, diácono da igreja, professor de português, me deu uma aula, é uma conjunção explicativa. E agora eu falo isso em todo lugar para parecer que eu estudei. Eu fico gastando até onde não preciso. Conjunção explicativa. E eu não sei onde eu estava no dia da aula que explicaram isso, que eu nunca soube o que é. Mas será abençoado. Por quê? Porque faz algo que provoca bênção. Eu sei que há uma doutrina bíblica inquestionável, que aquilo que nós recebemos de Deus é uma expressão da sua graça, e que a graça se acessa pela fé. Mas muitas vezes isso leva os cristãos ao extremo de que eu não faço nada. Tudo o que acontece não tem a ver com merecimento. E eles confundem isso com responsabilidade. Como se a gente não fizesse absolutamente nada. Bom, se para acessar a graça que eu não mereço, eu preciso crer, é lógico que tem um efeito de causa e consequência. Eu tenho que me posicionar em fé. A obediência é apresentada na Bíblia como uma expressão de fé. Então, quando eu decido andar na palavra, escolho, me responsabilizo por isso, eu também estou expressando fé. E a Bíblia está dizendo que o que reparte o pão com o pobre, né, ele será abençoado. E será abençoado por causa do que fez. Porque quem planta tem o direito de colher. Não apenas o direito, tem a inevitável consequência. E não importa o que plantou. Se o plantio é bom, a colheita será boa. Se a semeadura é ruim, né, de uma semente ruim, a colheita será ruim. Oséias capítulo 8, verso 7 diz que alguns semeiam ventos e colherão tempestades. Colossenses capítulo 3, verso 25 diz, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Outra tradução diz, nisso não há acepção de pessoas. Então não importa se estamos falando do crente, do não crente, da pessoa boa, da pessoa ruim. Semeou injustiça, vai colher injustiça. Por outro lado, em contrapartida, se semeou justiça, vai colher o quê? A justiça. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Segundo tópico, colhemos na proporção do que semeamos. Então, não apenas o seu plantio, sua semeadura determina qual será a colheita, o tipo de semente determina o que você colhe. Mas a proporção da semeadura também determina a proporção, né, da sua colheita. E aí, nós precisamos considerar a declaração de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, o tamanho, a dimensão, a proporção da colheita está relacionado à proporção da semeadura. Nós precisamos entender que quando falamos a respeito disso, não apenas o que semeamos determina o que colhemos, mas essa questão do volume também precisa ser colocado nessa equação, também precisa ser entendido. E há dois aspectos que se enquadram dentro desse outro princípio que nós estamos abordando. Não apenas o quanto plantamos, no sentido de quantidade final, mas a recorrência, né? Porque muitas vezes você pode imaginar, semeei muito, mas fiz isso uma vez só. Isso significa que eu teria uma colheita só. Mas semeio sempre com frequência. Terei sempre colheitas frequentes. Então,
Esse entendimento bíblico deve gerar em mim e você algumas percepções, né? Acredito que Deus não nos informaria de tudo isso, a não ser com uma finalidade. Que a gente não só entendesse que nossas ações terão resultados, mas que a gente pudesse escolher bem as nossas ações, para através delas, intencionalmente determinar os nossos resultados. Essa é a lógica ao longo da Bíblia. Em Deuteronômio 30, 15, depois no verso 19, Deus vai dizer a mesma coisa. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz, escolhe vida. Ele diz, se vocês me obedecerem, vida e maldição. Vida e bênção. Se vocês me desobedecerem, morte e maldição. Ele diz, suas ações terão consequências. Ciente disso, você planeja melhor como vai agir, sabendo o que serão os frutos das suas ações. Quando falamos da lei de semeadura e ceifa, não é diferente. Esse volume de informações não explica todos os mecanismos de como tudo funciona, mas nos dá um mínimo para que a gente possa, e daqui a pouco vou abordar alguns desses princípios, para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Dito isso, eu quero passar para o terceiro e último tópico. São alguns princípios da semeadura e ceifa, além do que já abordamos, que colhemos aquilo que semeamos e colhemos na proporção do que semeamos, algumas questões que eu e você precisamos considerar. A primeira delas, dentro desses elementos agora já mais genéricos que eu quero destacar, é que há um tempo até a colheita. E a gente precisa entender isso. Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se você vai lá, falar na semeadura e colheita literal, planta um grão hoje, né, do que quer que seja. Amanhã você está colhendo isso? Não. Existe um tempo para a colheita. E a Bíblia está dizendo que mesmo quando fazemos o bem, a gente vai colher no tempo certo. Mas o texto diz, se não desanimarmos. Tem muita gente que interrompe o processo de semeadura, que desiste da colheita, né? E a Bíblia está mostrando que eu e você não podemos animar. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e 2 diz, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. ênfase, depois de muitos dias, não de uma vez. De vez em quando alguém fala, pastor, o que é lançar o pão na água? Né? Eu pego, em vez de comer, eu jogo na água. Eu falo, olha, não é literal. Né? Alguns acreditam que, quando você olha para a nação de Israel, você vê que eles incorporaram muito do comportamento dos egípcios, onde eles viveram por mais de 400 anos. Né? A prática de embalsamar os seus mortos era uma delas. Mas, por exemplo, muitos falam a respeito do delta, né, lá do Nilo, aquela região bem frutífera do Egito, que uma das formas que eles tinham de semear o trigo não era apenas arando a terra e saindo plantar. Há comentaristas que dizem que muitas vezes eles jogavam, né, a semente, o grão de trigo na água, porque o próprio rio levaria, e à medida que elas iam encostando nas margens, que era um solo bem fértil, aquilo simplesmente ia brotando e frutificando. Não tem como dizer com toda certeza se esse é o significado, mas isso é uma das possíveis explicações que para mim faz muito sentido. Né? Você está lançando a sua semente e você sabe que em algum momento isso não está perdido, não foi jogado fora, vai dar resultado. Mas o texto continua e diz assim, reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Então vamos pensar junto. Quando falamos sobre gestão material e financeira, há uma sabedoria bíblica na administração. Essa sabedoria significa que a gente deve sempre ter uma mentalidade de provisionamento. Qual foi a revelação que Deus, por meio de José, deu a Faraó? Aproveite o tempo da abundância, das vacas gordas. Guarde recursos para o tempo da escassez, das vacas magras. Né? Infelizmente tem gente que passa uma vida inteira gastando o que ganha. Mesmo na época das vacas gordas, gasta tudo. E não trabalha com provisionamento. Quando chega momentos de dificuldade, tem desespero. E o curioso é que as pessoas sempre falam assim, surgiu um imprevisto. Eu falo, olha, o imprevisto tem esse nome porque você não podia prever o que ia acontecer. Mas uma coisa é previsível, haverão imprevistos. Então, mesmo que você não preveja quais são, você pode prever que eles vão acontecer. E para isso a gente se organiza, a gente trabalha com provisionamento, com reserva. Então, é sábio administrar sua vida com essa perspectiva. Mas Deus está dizendo, você não sabe o que vai acontecer no futuro.
E é bom você se precaver quanto ao futuro. E uma das formas não é só o dinheiro que você guarda consigo. Tudo aquilo que você repartiu com o maior número de pessoas é um plantio, é uma semeadura. E lá na frente, quando surgirem necessidades, você tem um crédito de colheita. Então, pastor, com qual provisionamento eu trabalho? Eu digo os dois. Eu aprendi com o tempo que eu posso guardar o recurso de forma literal. E eu posso investir no meu futuro, semeando na vida de pessoas, porque a colheita é inevitável. Mas é importante que a gente saiba também que há um tempo. Os resultados não vêm de imediato. Quando meus filhos eram pequenos e começaram a ver esses resultados, eu dizia, olha, tem coisa que você planta, ela nasce rápido. Tem árvores, por exemplo, que elas demoram muito para crescer e desenvolver. E eu dizia muitas vezes para eles, tem coisas que vocês estão participando da semeadura e vão colher. Eu dizia, mas tem coisas que os filhos de vocês, meus netos, vão colher. Então, ao longo de uma vida, nós vamos sempre estar olhando para esses princípios e entender, existe um tempo. Esse tempo não tem uma única matemática que explica. Não é apenas porque não há resultado imediato. Tem créditos que Deus guarda, né, de acordo com o seu conhecimento prévio de todas as coisas, que Deus guarda para a hora certa. A Bíblia fala que Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão da Bíblia que você usa, o tio de Esther, ele tomou conhecimento de uma conspiração para tirar a vida do rei. E ele simplesmente, para não ser cúmplice, porque quando você sabe de algo errado e não denuncia, você é cúmplice, ele vai lá, expõe a conspiração foi desbaratada, a vida do rei foi salva. Alguém fez alguma coisa para agradecer esse homem? Não. Essa é a hora que alguns crentes ficam meio amargurados. Eu fiz algo, ninguém nem disse obrigado, algo que eu e você, quando entendemos as leis do reino de Deus, precisamos saber, não importa se alguém vai te agradecer. Tem um Deus vendo todas as coisas. E toda semeadura tem colheita. Quando você olha para Amã, se torna o inimigo pessoal de Mardoqueu, com a intenção de destruí-lo. Quando ele decide fazer isso, já tinha construído até a forca para enforcar o homem. Na noite anterior, o rei perde o sono. E alguns eventos não são aleatórios. Tem o dedo do nosso Deus soberano. Esse cara não consegue dormir, não tem televisão, não tem internet, né? E ele decide um entretenimento maravilhoso. Pede para alguém ler as crônicas do reino, né? Eu fico imaginando que diversão para a madrugada. E esse camarada pega justamente o relato de como Mardoqueu desbaratou a conspiração. O rei pergunta, o que é que foi feito para recompensar esse cara? O cara que está lendo diz nada. Como nada? Não, se fosse feito estaria registrado. Não tem nada registrado, não fizemos. O rei olha e diz, não pode ficar assim. Quando é que vem o crédito do plantio? Na hora da necessidade. Eu tenho visto coisas que eu fiz para ajudar outros. E muitas vezes a gente vai tomar escolhas e decisões, e teve momentos onde eu senti uma direção de Deus, de fazer investimentos na vida de pessoas. Então, por exemplo, estava me organizando com Kelly a longo prazo, como podemos fazer para depois de ter ofertado a nossa casa, voltar até a casa própria, a gente cheio de planos. Mas eu lembro de uma ocasião que eu tomei conhecimento de uma pessoa, né, que se ela não fosse ajudada, ela ia perder um consórcio, todo o dinheiro investido, e o Senhor falou comigo, ajuda. Eu pensei, ele não se precaveu para o imprevisto dele. Eu me precavi, agora tem que pagar a conta dele. O Espírito Santo diz, reparte com 7 e até com 8. Você não sabe o que é que vem depois. Você não sabe quando e como vai precisar. Falei, vou te obedecer, né? E falei para aquela pessoa, como eu posso te ajudar? Ele falou, pastor, eu não quero tomar vantagem do senhor, não adianta o senhor me emprestar dinheiro que eu não tenho para devolver porque a coisa está feia. Ele falou, o que podemos fazer? Eu te vendo o consórcio de uma forma bem justa. Eu não queria consórcio. Mas naquele momento entendi que era a forma de ajudar. Fizemos a transação. Isso me aconteceu 2 vezes, com pessoas diferentes, em ocasiões diferentes. Mal sabia eu que na hora certa que eu mais precisasse, aquilo viria. Eu lembro que uma dessas pessoas era muito próxima, de confiança, e ficava no meu pé, pastor, vamos transferir esse negócio. A gente tem que dar exemplo, esse negócio não fica para depois, mesmo que a gente tenha testemunha, que se um de nós faltar, a coisa não para assim, é melhor resolver. E eu fui enrolando ele, até que um dia o Espírito Santo falou comigo, acordei de manhã, ele falou, liga para fulano, faz a transferência do consórcio hoje. Eu pensei, está um dia corrido. Ele diz, faça hoje.
Liguei para a pessoa, falei, ó, te vira, eu estou na correria, vou espremer aqui meu horário, você esprema o seu, entramos num acordo, fomos lá. 3 da tarde, fizemos a assinatura, transferimos o consórcio. 3h40 eu fui contemplado. Na hora que eu mais precisava para adquirir a nossa casa, estava lá aquele crédito. Então, a colheita pode não vir depressa, mas a colheita sempre vem. E quando seguimos a direção de um Deus que sabe, tem informações privilegiadas que você não temos, a coisa é bem diferente. As pessoas perguntam, mas pastor, como exatamente funciona? Eu respondo com 2 palavras, não sei. Eu não preciso entender como tudo funciona. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 a 29, nós lemos, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Repita comigo, sem que ele saiba como. Eu não preciso entender de germinação para desfrutar o resultado. Eu só preciso plantar. Então não importa se é um leigo como eu e muitos de vocês no assunto da germinação, ou se estamos falando de um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis em germinação. Eu, sem saber muita coisa, posso plantar e ter o resultado, que é a colheita. Ele sabendo tudo que sabe, se não plantar não vai colher. Porque a colheita não vem do quanto você entende o processo. Vem se você pratica. E tem muito crente que quer ficar entendendo as coisas antes de andar nelas. Se eu e você decidimos andar no que Deus determinou, vai dar resultado com ou sem entendimento. Então, algo que eu tenho compreendido é que eu não preciso entender todo o processo, só praticá-lo. Mas que envolve tempo, envolve. Jesus continua e diz, a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, a Bíblia diz, a terra por si mesma frutifica. A gente não precisa entender o processo. Agora, precisamos lembrar que o processo não é de resultados instantâneos. Eu já tive situações onde eu fiz uma coisa num dia, no dia seguinte a colheita veio. Mas isso não é um padrão. Tem coisas que ao longo dos anos, né, eu tenho colhido. Então tem coisas que eu plantei 30 anos atrás, estou colhendo agora. Tem coisas que eu colhi com menos tempo. Pastor, quem determina o tempo? Não sei. Eu só sei que a gente precisa ser paciente. Outra coisa, devemos semear com intencionalidade. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 12, esse é um dos versículos que rege a minha vida, todo o meu comportamento em todas as áreas. Jesus diz, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Tudo o que você quer que te faça, faça aos outros. Lembra do efeito bumerangue que nós falamos? Tudo que vai e volta. Então alguns apenas dizem, eu não vou julgar porque eu não quero ser julgado. Ou seja, ele se abstém de um comportamento ruim porque ele não quer ter uma colheita ruim. Mas a Bíblia não fala só para você não fazer algo ruim porque você não quer que volte. A Bíblia mostra que eu e você podemos intencionalmente fazer coisas boas porque queremos que essas voltem. Então tudo o que querem que os homens vos façam, fazer a eles. Um dia uma pessoa estava comigo e ela falou assim, cara, nesse fim de semana eu já te vi ganhar pelo menos uns 10 presentes diferentes. Ele falou, deve ser bom ser amado. Eu senti uma dor naquele comentário, falei, por quê? Ele falou, eu raramente ganho presente. Eu falei, antes da gente avaliar a consequência, vamos na causa. Você costuma dar presente? Não, não ganho nada, também não dou. Eu falei, existe uma lei espiritual que é a lei de dar e receber, não é de receber e dar. Eu falei, você vai passar uma vida inteira esperando acontecer para fazer e não vai nem receber, muito menos fazer. Porque esse negócio de depois que eu tiver eu faço, gente, isso é conversa mole. Jesus diz, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é fiel no pouco será infiel no muito. O cara não consegue ser generoso quando tem pouco. Vai deixar de ser avarento a hora que tiver muito e tiver gostando daquilo que pegou na mão? Fala sério, né? Então assim, nós precisamos entender essas verdades. Eu olhei para ele e falei, olha, se você permanecer perto de mim, tempo suficiente, você vai ver que a maioria dessas coisas que eu ganhei não vão para aqui. Vão ser redistribuídas, vão ser canalizadas. Agora, quanto mais se semeia, mais se colhe. E é impossível não experimentar essa lei. Mas nós podemos experimentá-la com intencionalidade. Eu lembro quando meus filhos ainda eram pequenos, eu fiz uma mobilização de alguns irmãos da igreja, que eram mais próximos, que eu tinha liberdade para falar isso. E falei, olha, estou sentindo Deus me incomodar em relação a algo. Eu creio que nós temos que investir numa boa educação. O
para os filhos de um missionário que está lá no campo, na linha de frente, e que não teria recurso para isso, e se tivesse, nunca botaria dinheiro nisso, por causa das outras necessidades que tem lá, e seria a última coisa no orçamento dele, se é que entraria. Mas Deus está me incomodando. E aí nós podemos fazer e bancar o que ele não faria. Então nós não vamos dar o dinheiro, nós vamos dar o estudo dos filhos. E um desses irmãos falou: pastor, acho seu coração lindo, conta comigo, estou dentro. Ele falou: mas só me preocupa com uma coisa. Eu falei: qual? Ele falou: o senhor não tinha que estar juntando dinheiro para o estudo dos seus filhos? Ele disse: o senhor não vai confiar nesse sistema educacional falido. O senhor tem a visão para ele, sabe do plano e o propósito. Eu falei: não, eu estou me organizando de uma maneira que vai ficar progressiva em fazer minhas reservas aqui. Mas eu falei: quando eu faço algo pelos filhos dos outros, estou fazendo pelos meus. Porque tudo que você planta, você colhe. O cara falou: eu acho bonito, mas eu acho que o senhor está espiritualizando, né? Eu falei: daqui a um tempo você vai ver. Eu lembro quando, e a pessoa está sentada aqui hoje enquanto eu falo, mas a gente nunca entrega nomes. Quando Israel completou 14 anos de idade, só iria para a faculdade aos 18. Ele ganhou uma bolsa completa da faculdade nos Estados Unidos. Aí essa pessoa falou: estou lembrando daquilo que você falou. Eu falei: você está lembrando agora, eu nunca esqueci. Eu só não sabia exatamente quando e como viria. Mas essas sementes, elas sempre dão resultados. E a gente tem essas informações para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Eu citei antes falando do tempo. Vou citar de novo com um versículo a mais para falar de intencionalidade. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimamos. Verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E diz: já que tem colheita, por isso vão fazer o bem. Então há uma expressão de amor pelas pessoas, há uma revelação do caráter generoso de Deus, como temos trabalhado em várias outras reuniões. Eu me preocupo que a gente lembre disso, para não parecer que nós estamos, né, apresentando o princípio como se fosse mera barganha, mas ao mesmo tempo Deus diz: entendeu os princípios, tem o coração correto, saiba de uma coisa, você também vai colher resultados. E nós podemos fazer isso com intencionalidade. Durante toda a minha vida, a maneira como eu trato as pessoas em qualquer circunstância, não importa se estamos falando do ministério, né, de vida espiritual, qualquer relação, pode ser uma comercial, como eu gostaria que me tratasse. Então por que é que eu vou dar uma de esperto e passar a perna em alguém se eu não quero que façam isso comigo? E se eu ajo dessa forma, é certo que agirão comigo. Mas se por outro lado, né, você olha o Jacó dando uma desperto com o irmão e daqui a pouco encontra um sogro que dá nó em pingo d'água, né, e conseguiu ser mais esperto do que ele. Lá na frente viria Deus mudar a sua sorte. Mas eu e você precisamos entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então escolha um plantio correto. E a última coisa que eu quero destacar: persistência também é necessária. Lembra que lemos Eclesiastes capítulo 1, lança o teu pão sobre as águas, né? Verso 2, reparte com 7 até com 8. No versículo 6, o texto diz assim: semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Às vezes alguém me pergunta: pastor, o que o senhor acha que foi a semente que determinou essa colheita? Eu falei: não sei, foi tanta semente. A Bíblia diz para semear de manhã, depois da tarde de novo, não fica de braço cruzado, não perca a oportunidade. E você não sabe qual vai dar resultado, ou se as duas. Então, eu não consigo determinar se a colheita veio da semente da manhã, se veio da tarde, se é a combinação das duas. Mas uma coisa que é certa: o resultado vem. Então, a gente pode, além de ter intencionalidade, entender, isso envolve recorrência, persistência, é um estilo de vida. E quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, na hora certa, a colheita virá. E como eu disse, a hora certa envolve, né, tempos e circunstâncias que eu e você não temos todo o conhecimento, não temos toda a clareza. Mas algo que é certo e seguro, né? O efeito bumerangue, a lei de dar e receber está aí. Tudo o que nós fazemos pelas pessoas acaba voltando. Então, como eu falei antes, vou repetir isso, não se limita ao aspecto material e financeiro.
né? Desde aquilo que falamos, desde o nosso comportamento, a maneira como tratamos os outros, mas também todo o comportamento e o trato nessa perspectiva material. Quando a Bíblia diz que o generoso será abençoado porque se compadece do pobre, quando diz reparta com 7, até mesmo com 8, a gente precisa entender que no plano de Deus, ainda que você não seja egoísta e saia do centro, não existe como não colher resultados, porque nós servimos a um Deus que é justo, Ele não é injusto. Então o que você faz, o que você planta, você colhe. É só uma questão de tempo. Quando você escolheu o que plantar, você determinou qual a colheita. Quando você escolheu quanto plantar, você determinou a dimensão da colheita. E no processo, é importante você lembre a necessidade de paciência, a necessidade de persistência, né? E independente de entender ou não entender o processo, que a gente sempre tem essa percepção de que deve haver intencionalidade. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos orar. Assentado mesmo, eu gostaria que você pudesse ter um tempo e falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pelas leis imutáveis do teu reino, estabelecidas pelo Senhor, e muitas delas, ainda que não plenamente, podemos reconhecer e que nos têm sido reveladas por meio da sua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não falha, que não pode mentir. Pai, nós queremos clamar graça e favor do alto. Não apenas, como já oramos no início e insistimos nisso agora, não apenas para que haja um entendimento espiritual, mas, Pai, nós oramos por aquela liderança personalizada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a andar com a clareza de entendimento, com a clareza de percepção dessas verdades, e que no dia a dia o Teu Espírito não apenas nos lembre, mas nos guie no sentido da aplicação. Nós clamamos graça, favor do alto, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar sobre a interação com o Espírito Santo, né? E a fundamentação, começamos semana passada, e nessa vai fazer muito mais sentido a partir das duas próximas aulas ou pregações aqui nos domingos, onde nós vamos entrar num terreno bem mais prático do assunto do que até então. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, será o nosso ponto de partida. É um dos textos, um dos versículos da Bíblia mais fácil de decorar, pelo tamanho. Ele diz, não apaguem o Espírito. Só isso. Você pode repetir comigo? Diga, não apaguem o Espírito. Fala para algum vizinho aí, ao seu lado. Se puder não fazer acepção de pessoa e falar para o outro também, para não ficar aquele problema, você fala para os dois. Fala, não apague o Espírito. Bom, quando olhamos para essa declaração bíblica, não apague o Espírito, é evidente que isso não fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Como Deus, Ele é pré-existente, é eterno, não tem começo, não tem fim. Aliás, Hebreus capítulo 9, verso 14, se refere ao Espírito Santo como o Espírito eterno. É impossível alguém acabar com a existência de Deus. Então, a Bíblia não está sugerindo que existe escondido em algum lugar um botão dotado de alta tecnologia espiritual, que se alguém descobrir onde é e apertar, puf, o Espírito Santo deixou de existir. Quando a Bíblia diz não apague o Espírito, está falando sobre a sua obra, não sobre a pessoa. Isso significa que a obra dele é semelhante a um fogo. Isso significa que a semelhança do fogo, ele precisa ser alimentado. Ele precisa, né, de interação da nossa parte. Ou seja, esse fogo pode aumentar à medida que nós simplesmente, né, tomamos aí a decisão de colocar mais combustível. Vamos falar do combustível mais conhecido de todos os tempos, que é a lenha. Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto menos lenha, menos fogo, ou é possível extinguir completamente o fogo. Com isso, a Bíblia está falando, né, que, obviamente, essa ação do Espírito Santo, que é tão vital, tão essencial para vivermos a vida cristã, não é uma obra unilateral, não depende só dele, e nós temos grande responsabilidade nesse processo. E é sobre isso que eu quero que a gente possa
prestar um pouco atenção no ensino bíblico. Todo o volume de informações que temos à nossa disposição, elas além de nos orientar, aliás, quando eu digo que existe muita repetição, nós saímos do nível da informação para o nível da ênfase. Significa que Deus quer que a gente preste mesmo atenção a isso. Então, eu quero chamar a sua atenção, né? E eu quero que você realmente observe comigo. Em primeiro lugar, eu quero destacar isso. O Espírito Santo não age sozinho. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, nós temos uma declaração da palavra de Deus que não pode ser ignorada quando o assunto é a obra do Espírito Santo. O texto sagrado diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente lê que o Espírito Santo nos ajuda, na Almeida Revista Atualizada, essa palavra foi traduzida como assiste, né? Fala de uma assistência. E eu acho que ela define até um pouquinho melhor a ideia de ajuda. Porque quando a gente usa a expressão ajuda no português, nós podemos falar de dois aspectos distintos. Um deles é substituição. Então vamos dizer, né, que eu esteja atarefado, muita coisa a fazer, e eu peça a ajuda de alguém. Pastor Padilha, me ajuda a mover esse púlpito? Esse ajuda pode ser a gente fazer junto, ou porque eu estou atarefado, pode ser ele fazer em meu lugar. Seria uma terceirização, a substituição. Mas a natureza da palavra ajuda, e por isso eu gosto um pouquinho mais da expressão assiste, porque assistência é mais uma participação, ela pode ser feita de outra forma. Vamos supor que isso fosse pesado, o que não é o caso, mas que hipoteticamente fosse, e que eu não desse conta de movê-lo sozinho. E eu pedisse a ajuda do Padilha. O meu pedido de ajuda seria ele pegar uma ponta do peso e eu pegar a outra ponta do peso. Aliás, essa é a natureza da palavra empregada pelo apóstolo Paulo no original grego, koineu, grego antigo, de acordo com os léxicos. A palavra que aparece no original é um palavrão, no sentido de ser grande. Sunantilambanomai. Ele é a composição de três palavras, sun, anti e lambano. O mai é a conjugação da terceira pessoa no verbo depoente. Não faço ideia do que eu estou falando, mas decorei isso para impressionar vocês. E eu estava indo bem, porque alguns estavam olhando com a cara de uau. Só que eu não lembrei o resto do que eu decorei só metade. O mai tem a ver com a conjugação sum, anti e lambano. São três palavras que significam pegar firme, contra alguma coisa, juntamente com alguém. A palavra anti é mais fácil da gente reconhecer, porque o uso dela é muito frequente nas línguas latinas, significa contra, né? Lambano, pegar, e o sum, junto com alguém. Então, essa palavra significa pegar a outra ponta do peso. E ela passou a ser usada no sentido de trabalho conjunto, né? Tanto que assim, talvez a definição mais rápida, sem explicar todo o processo, seja trabalho conjunto. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo nos ajudando, significa que nós não podemos nada sem Ele, nós não podemos nada sem a ajuda dEle. Aliás, já falamos na semana passada que em João 15:5 Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem a obra do Espírito nós não vamos a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo não age sozinho, não age de forma unilateral. A ação dele não substitui a nossa responsabilidade de interação com ele. Então é muito importante que quando a gente olhe para o desenho bíblico, e quando eu falo desenho bíblico é a doutrina, é a soma, é você juntar as peças do quebra-cabeça, é entender a ideia de parceria, de cooperação ou de interação com o Espírito Santo. Então semana passada falamos que em obras vitais como o arrependimento e a fé, o Espírito Santo tem participação. Então, por exemplo, quando falamos de arrependimento, Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Significa que há uma obra que se inicia em Deus. Em João, no capítulo 16, no verso 8, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador, ele diz: ele convencerá o mundo do pecado. Então não existe arrependimento sem uma obra que proceda de Deus. Agora, isso não significa que o arrependimento é uma obra unilateral divina, como alguns acreditam e ensinam por aí. A mensagem de Jesus, Marcos capítulo 1, versos 15 e 16, ele chega dizendo: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos dois imperativos: arrependam-se e creiam. Agora, não nos seriam mandado arrepender se o homem não tivesse responsabilidade alguma no arrependimento. Se é Deus que determina unilateralmente o arrependimento, você não precisa mandar ninguém fazer, é só deixar que Deus o faça.
Agora, quando a Bíblia ordena que nos arrependamos, significa que tem a nossa parte. O problema é que às vezes alguns grupos pegam o imperativo e dizem, é responsabilidade humana. Os outros pegam, o Espírito Santo convence, a bondade de Deus diz, é divino. E de vez em quando alguém nos pergunta, e aí, é um ou outro? Eu falei, gente, a Bíblia não se contradiz, não é um ou outro. É tanto um quanto o outro. São ambos. E a única forma de você equilibrar os dois é entender que Deus faz a parte dele, mas nunca sozinho. E o homem precisa corresponder com Deus. Nós chamamos isso de interação. Então, o Espírito Santo também é chamado em 2 Coríntios 4,13 de o Espírito da fé, mas nos é ordenado crer. Efésios capítulo 2 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, tanto a graça que salva, como a fé, que Romanos 5,2 diz dá acesso à graça, procede de Deus. Romanos 12 diz que ele repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Evidente que a fé procede dele. Mas a minha responsabilidade de usar os recursos que me são oferecidos e de corresponder é inquestionável. Porque temos participação humana. Nós podemos falar sobre o que vem depois da conversão. Gálatas capítulo 5, verso 16, um texto que eu citei semana passada. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai é uma ordem que nos é dada. Logo nós temos uma responsabilidade. Agora, eu e você precisamos entender o seguinte. Se o Espírito Santo fizesse tudo sozinho, não precisaria nos ser mandado andar nele, caminhar nele. Mas só nos foi mandado porque nós temos responsabilidade. Romanos capítulo 8, verso 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra traduzida guiado, um dos seus sentidos e possibilidade de tradução é ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Esse vai ser o assunto das nossas conversas nos próximos domingos. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito guia, é importante entender que a Bíblia não diz que ele arrasta. Dá para entender a diferença? Então, ele não força, ele não te obriga. E eu quero que a gente possa olhar isso, não só na perspectiva da vida cristã. Eu quero que a gente possa, quando eu falo da vida cristã, no sentido de salvação, de santificação, de desenvolvimento daquilo que é pessoal. Quando falamos tanto da obra do Espírito Santo em nós, no sentido de experiências, como falamos da maneira como ele deseja nos usar, a operação dos dons, a unção, aquilo que diz respeito ao serviço e vai tocar a vida de outros, que eu quero chamar e classificar em segundo lugar agora de o mover do Espírito Santo. Isso também tem a natureza de interação. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 47. E nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o 5. Depois na sequência nós vamos ler do 6 ao 12. Então seria interessante você deixar a Bíblia aberta ou o texto aí marcado. E a gente precisa entender uma visão que está por trás do livro de Ezequiel. Ezequiel profetiza durante o tempo do cativeiro, quando a nação, tanto de Israel como de Judá, ambos reinos divididos, tinham chegado ao clímax, ao apogeu da apostasia. É o pior momento espiritualmente falando da história da nação. Logo no capítulo 3, Ezequiel tem uma visão da glória de Deus se retirando do templo. De Deus dizendo, por causa dos pecados de vocês, eu estou fora, não brinco mais, estou abandonando vocês. São palavras duras de juízo. Mas lá no final do livro, começa todo um tom e uma conversa sobre restauração. No capítulo 37, por exemplo, Deus dá a Ezequiel a visão do vale de ossos secos. Ele vê um vale com muitos ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel dá uma resposta bem evasiva e diz, Senhor, tu sabes. Tipo assim, eu é que não me arrisco a falar sobre isso. Porque está olhando algo que humanamente é impossível. Mas de repente na visão ele vê que os ossos começam a se mexer, aquela barulheira de cada osso se ajustando ao seu osso, os esqueletos se organizando, daqui a pouco começam a aparecer músculos, tendões, daqui a pouco eles começam a se encher de carne, daqui a pouco a pele os reveste, mas ainda assim o que ele tem é um exército de cadáveres. E o Espírito diz a Ezequiel na visão, profetiza, vento que vem dos quatro cantos sopra sobre eles. E é o que eu e você sempre precisamos parar para entender, é quanto a ideia de vida está relacionada à ação do Espírito. E aí quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz, o Espírito entrou neles e se levantou um exército poderoso. Qual era a mensagem? O Senhor diz, a casa de Israel está dizendo, acabou-se a nossa esperança. E Deus está dizendo, eu vou restaurar vocês. É nesse tom de restauração, que está visando o período pós-cativeiro, que nós temos a visão do capítulo 47.
Ezequiel é conduzido por Deus a entender todo um mapa de um templo, da reconstrução do prédio, do santuário, que no início do cativeiro tinha sido derrubado, mas há uma mescla entre toda a orientação que é natural e princípios são espirituais e futuros no meio disso tudo. Aí a visão do capítulo 47 é a seguinte, de 1 a 5. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Agora há uma progressão. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Eu quero tomar essa visão, mas eu quero que a gente foque a informação que vem na sequência. Por quê? Que rio é esse? Dos versos 6 a 12, nós percebemos que o rio faz coisas que só Deus pode fazer. Naturalmente nenhum rio faria. Então vamos ler dos 6 em diante. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse, essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Que mar é esse? Olha a sequência. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. De novo a ideia de vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegam lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Você pode repetir comigo? Diga, tudo viverá por onde quer que esse rio passar. O texto diz, junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim, haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como peixes do mar grande, mas os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. A pergunta é, o que exatamente significa esse rio? Os primeiros versículos, já o verso 1, nós vimos que o rio sai do santuário. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, e aliás você vai perceber que João no Apocalipse vai fazer citações de profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e você percebe que muitas palavras que tinham um cumprimento literal para um tempo, outras para o futuro, têm paralelos, de verdade são aplicadas para o plano espiritual e para o futuro. Agora, olha a similaridade de Apocalipse 22, 1 e 2. O apóstolo João diz, então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Agora não é um rio qualquer. Estamos falando de algo, que ele enxerga na cidade santa, Nova Jerusalém, que vem de Deus para a terra, na consumação de todas as coisas. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ezequiel diz, dos dois lados do rio, uma árvore que dá fruto todos os meses. Aqui ele especifica os 12 meses do ano. Ezequiel diz, os seus frutos servirão de alimento, suas folhas de remédio. Aqui a Bíblia está dizendo que a árvore e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não é meramente medicina natural para a carne, embora se use esse paralelo natural para falar de algo espiritual. Na visão de Ezequiel, o rio emana do santuário, do lugar da habitação de Deus. Na visão de Apocalipse, emana do próprio trono de Deus. Não só o rio emana dele, mas faz coisas que ninguém pode fazer. Na visão de Ezequiel, as águas desse rio tocavam o mar morto. E a Bíblia diz que ficava saudável e havia enxames de peixe. Gente, eu gosto de dizer que o mar morto não é só morto, ele é matador. A razão pela qual se chama de mar morto é porque não há quase que nenhuma forma de vida. Muito poucas bactérias conseguem sobreviver, ali dentro. Por quê? É um dos lugares mais baixos da terra. A água desce para lá, não escoa para lugar nenhum. Vai evaporando. À medida que a água evapora, os sais vão ficando 1/3
da água é sal. Por causa dessa alta densidade de sal, é que talvez você já tenha visto, né, fotos ou vídeos de gente que está lá meio que sentada, boiando. Você não afunda no Mar Morto. Agora, eu digo que o mar não é só morto, é matador. Né? Quando você chega lá, por exemplo, nas caravanas, não importa se vai no Mar Morto pelo lado de Israel, da Jordânia, normalmente os guias dizem o seguinte: olha, tem uma notícia ruim e uma boa. Diz a notícia ruim é que se você tiver com algum ferimento no corpo, vai doer, vai arder muito. E eles normalmente dizem para as mulheres: se vocês se preocuparem em depilar ontem ou hoje, vão sofrer mais. Mas ele diz: a notícia boa é que se tiver micose no meio dos dedos, vai morrer tudo. Né? Porque o sal tem esse poder. Quando você era criança e ficava com dor de garganta, a mamãe usava o quê? Salmoura, justamente por causa disso. Então eu brinco que o mar não é só morto. Ele é morto porque o sal é matador. Não há formas de uma água qualquer que chegue lá produzir o resultado que está falando. Aliás, no Salmo 46, no verso 4, a Bíblia diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O rio sempre está relacionado com o lugar da presença de Deus, e por onde passa, tudo volta a viver. É uma das figuras mais claras do mover do Espírito Santo. E por que eu estou pegando esse exemplo? Ezequiel é levado por um anjo, ele está de olho no rio. Aí o anjo diz para ele, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, versão mineira ou goiana: bora para dentro do rio. E ele está com um cordel, uma vara de medir. E a Bíblia diz que ele mede 1000 côvados, que são aproximadamente 500 metros. A minha tradução já deu a medida em metro. Você consegue imaginar isso? Meio quilômetro de medição, andando rio adentro. Meio quilômetro. Depois de 500 metros, a Bíblia diz que a água ainda dá no tornozelo. Eu nunca vi rio nenhum, ajuntamento nenhum de água em lugar nenhum do mundo onde depois de você andar meio quilômetro a água ainda está no tornozelo, rasinho. Mas os dois não pararam ali. E a razão pela qual eles não pararam aí me parece bem lógica, bem óbvia, porque não era hora de parar. Então de vez em quando eu vou perguntar se eles pararam, você vai responder que não, e quando eu perguntar por que não, você vai dizer porque não era hora de parar. Aí agora medem mais 500 metros, um total de 1 quilômetro, 2000 côvados. Subiu o nível da água, mas a Bíblia diz que está dando nos joelhos. Mas não pararam ali. Por que não? Mais 500 metros, ou mais 1000 côvados. Agora a Bíblia diz que a água dá pela cintura, tradução de nos lombos. Eles pararam ali? Por que não? Agora, qual é a ideia? Até onde vai a medição? A ideia não é atravessar o rio, nem medir o tamanho do rio. A Bíblia diz que com 2000 metros, né? 2 quilômetros rio adentro, 4000 côvados. A Bíblia diz que eram águas para se nadar, não dava mais para andar. E aí eles não vão a lugar nenhum. Por quê? Chegaram ao lugar do seu destino. Então me ouça com atenção. Espiritualmente falando, Deus tem um destino para você. Este destino são as águas profundas. Agora preste atenção, nós precisamos entender a interação. Porque tem crente que passa a vida inteira à margem do rio, olhando para o rio, ele não vai a lugar nenhum. E ele fica esperando o dia que vai dar uma enchente espiritual e o rio vai invadir a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, não é o rio que invade a sua vida. É você que tem que entrar no rio. E tem gente que fica a vida inteira esperando o rio fazer o que ele tinha que fazer. E essa rendição é progressiva. Quanto mais você entra, mais água tem. Quem está entendendo? Agora, água no tornozelo já é alguma coisa, mas não é o que Deus tem. Quando meus filhos eram pequenos, especialmente quando a gente ia para a praia, eles assustados com o mar, o barulho, as ondas, normalmente eles ficavam onde a onda estourava, a água molhava o pé, e eles se divertiam ali, um chutava água no outro. Mas eu sabia, à medida que crescer, eles vão querer entrar um pouquinho mais. E sabe, o rio fala de uma progressão. Daqui a pouco tem mais água, água no joelho. Daqui a pouco tem mais água, água na cintura. Mas daqui a pouco são as águas profundas. Agora preste atenção, nós precisamos mudar um conceito errado que nós temos. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aliás, semana passada a gente apontou que esse enchei-vos é ato contínuo. O verbo, a conjugação do verbo está em ato contínuo. Se a gente fosse traduzir isso literalmente ao pé da letra, era encha-se, continue a se encher e nunca pare de se encher. Mas a ideia de ser cheio do Espírito Santo era confusa na cabeça da maioria dos crentes. Porque a gente imagina que ser cheio do Espírito Santo é ter mais dele. E essa é a ideia que muitos levam para o rio.
Não, teve uma época da minha vida que eu só tinha água no tornozelo. Depois, quase tipo o carro, vamos encher o tanque. Não, agora eu já estava um pouquinho mais, estava com água no joelho. Não, agora já estava com água na cintura. E tem crente que imagina, eu não vejo a hora de chegar, a hora que der a tampa, a medida cheia. Mas nós temos um problema com isso. Porque João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ou seja, Deus não vai dando um pouquinho mais do Espírito Santo, um pouquinho mais, até dizer, agora terminei meu parcelamento, finalmente você tem tudo. Ele não dá o Espírito por medida, até porque o Espírito não é divisível. Então ser cheio do Espírito Santo não significa eu ter mais do Espírito. A ideia de ser cheio, essa caneca que eu estou usando com água não está totalmente cheia. Mas a ideia de ser cheio significa que a hora que aquilo chegar a bordo, ou até mesmo transbordar, todo o espaço foi inteiramente tomado. Só que a gente pensa que para ser tomado tem que ter mais. E aí nós invertemos as coisas. O conceito bíblico de ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais dele, é ele ter mais de você. Porque isso tem a ver com rendição no processo de interação. Então quando eu decido entrar no rio, se eu ficar parado na margem, eu não tenho nada do rio. Quanto mais eu entro, não apenas eu tenho mais do rio, o rio tem mais de mim. Porque isso é entrega progressiva. Não importa se você está com água no tornozelo, se você está com água no joelho, se você está com água no lombo. Enquanto dá pé, você está no controle. Você está pisando, você diz, eu vou para cá, eu vou para lá. Só que a Bíblia diz, quando chegou águas profundas, não dá mais para caminhar. Porque a hora que o pezinho sumir, que não der mais pé, que você não toca no chão, não é mais você que se governa. O rio assume o controle, é ele que te carrega. Então há um momento onde o rio terá tudo de você. Mas se nós entendemos a dinâmica de interação e da entrega, nós não vamos a lugar nenhum. Agora a gente vai falar sobre o mover, experiências, né, a unção do Espírito, a operação dos dons. Tudo está relacionado com a ideia e o conceito de interação. Atos capítulo 2, versículo 4. No dia de Pentecostes, quando a promessa de Deus feita por meio de Joel, reforçada por meio de Jesus se cumpre. O que aconteceu? Atos 2,4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Falar em línguas, que eu creio ser uma evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, foi experimentada. Agora, eu não sei o que você pensa. Quando me começaram a pregar sobre isso, eu olhava para isso com certo medo, com uma reserva, mas eu achava que o Espírito Santo ia entrar em mim, que ele ia pegar minha boca, que ele é que falaria, depois ia ficar me perguntando o que é que aconteceu. Mas não é assim que funciona. Se você olhar quem falou em línguas, a Bíblia diz que as pessoas que foram cheias do Espírito, elas passaram a falar em línguas. Quem fala em línguas somos nós. O que nós falamos, aí sim, a Bíblia diz, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então ele concede o que falar, mas quem fala é a gente. Nunca se trata dele sozinho, nem da gente sozinho, sempre é interação. Agora, nessa dinâmica eu lembro, quando muitas vezes eu pegava as filas de oração, vamos buscar o batismo do Espírito Santo. E eu digo que o problema não é alguém orar por você e você não ser batizado logo no começo. O ruim é quando o da frente é, o de trás é, o da direita é, o da esquerda e você sobra. Às vezes eu dizia para Deus, qual é o seu problema comigo? Aí eu lembro que eu ficava assim, gente, me ajuda, eu quero chegar lá. Aí alguns pastores, às vezes querendo explicar, ou eles não explicavam direito, ou a gente não tinha maturidade para entender. Eu lembro de um que estava tentando explicar, olha, não é Deus sozinho, ele vai te inspirar, mas tem a sua parte. E aí para explicar isso, ele citou um texto que me deixou as coisas mais confusas. Um texto lá do livro de Salmos, onde Deus diz, abre bem a tua boca e eu encherei. Ele está dizendo, tem a sua parte e tem a dele. E eu fiquei um tempão lá, com a bocona aberta, que chegava a doer o maxilar e não aconteceu nada, né? Demorou para eu entender um pouco essas explicações. Espera aí, não é ele sozinho, não. Graças a Deus também não é a gente sozinho, também não. Quando falamos sobre os dons, 1 Coríntios 12, 2, o apóstolo Paulo diz com clareza, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, profetizar significa falar por outro. Então ele diz que alguém pode falar pelo Espírito. Isso significa que quem está falando é quem profetiza. Mas o que ele fala é concedido por quem? Pelo Espírito Santo. Aliás, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem falou? Os homens. De onde veio a mensagem? Da parte de Deus. Por quê? Porque foram movidos, inspirados pelo Espírito de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 14, nós vemos o apóstolo dizendo ao seu discípulo, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério.
A palavra dom aqui é carisma. Está falando das manifestações do Espírito. E as manifestações do Espírito, obviamente, não teria esse nome se não procedesse dele, mas não é algo que acontece isolado da nossa participação. Aliás, Paulo escreve e diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por que a profecia, que é a inspiração, depende do conhecimento? Porque tem a nossa participação. Então Deus nos inspira. Eu me lembro, alguns anos atrás, bondade de falar alguns anos, há uns 30 anos atrás, a gente estava ministrando aqui em Curitiba e eu vi um profeta dando uma palavra para outro pastor. Esse pastor trabalhava muito, cuidando, pastoreando pastores. E ele começou a profetizar e falar da crise que esse homem estava vivendo, quão sobrecarregado, desanimado, a ponto de desistir que ele estava. Enquanto dava a palavra profética, ele deu um exemplo, né, a respeito do rim. Ele falou assim, olha, o rim é responsável por filtrar os líquidos do corpo. E ele tem que segurar as impurezas para fazer bem para o corpo. Mas se ele mesmo não tiver um processo de hidratação que o limpe, ele sobrecarrega e vai entrar em colapso. Ele falou, não adianta Deus te levantar para filtrar tudo na vida de outros e você não se expor às águas da presença dele. Ou você entra no lugar de deixar as águas do Espírito te tocar profundamente, ou você não vai aguentar o ministério. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, nem na escola eu aprendi tanto sobre o rim, como nessa palavra profética. Eu não sabia nada daquilo, ou seja, eu nunca daria uma palavra daquela. Curioso que o profeta está bem ali, ó, Thomas Wilkins. Foi ele que falou isso. Eu fiquei olhando e falei, eu nem sabia essas coisas do fígado, do rim, há 30 anos atrás. Agora, o que acontece? Deus nos inspira dentro do conhecimento. Então, nós precisamos entender que o fluir dos dons nunca é ele sozinho, nem a gente sozinho, mas é uma parceria. E aí Paulo está dizendo, não seja negligente com o carisma. Quem que pode ser negligente? O Timóteo, porque o Espírito Santo não vai ser. Mas nós que interagimos com ele, podemos ser negligentes. E se somos, estamos atrapalhando a obra dele. Quem está entendendo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que é em você, pela imposição das minhas mãos. Agora, Paulo está parecendo falar de outro dom, diferente daquele que foi imposição de mãos e todo o presbitério com profecia. Diz, esse aqui fui eu mesmo que te transferi. Essa palavra traduzida reavive, em outras traduções está desperte. A palavra no original ela dá a ideia de uma brasa que está apagando e alguém sopra ou abana e ela reacende. Agora, Paulo não está dizendo para o Timóteo, dobra o joelho e ora, pede, implora para o Espírito Santo reavivar o dom. Ele diz que quem vai reavivar ou despertar o dom é você. Por que ele está mandando Timóteo despertar o dom? Porque quem botou o dom para dormir foi Timóteo. Isso me vai lembrar uma história que eu vi anos atrás. Que o pregador estava no meio do sermão e percebeu que o marido, na primeira fila, dormiu, a ponto de deitar a cabeça no ombro da mulher e roncar. Ele, se sentindo ofendido, desrespeitado, parou a mensagem e falou, minha senhora, a senhora pode acordar o seu marido? Ela falou, acorda o senhor, foi o senhor que botou ele para dormir. Meio como quem diz, quem botou para dormir que acorde. E o que Paulo está falando para Timóteo é parecido. Você que botou o dom para dormir, você que acorde. Ou seja, nós não podemos olhar para o funcionamento dos dons, que são manifestações sobrenaturais, não podem ser realizadas sem o Espírito Santo, obviamente, mas dizer que o homem não tem participação ou interação. Quem está entendendo, diga amém. Então, tem muito crente que ele não tem buscado uma relação mais profunda com o Espírito, não está entrando no rio, e quando não tem experiência se frustra. Um dia eu estava ensinando, falando sobre o assunto, e um cara veio e falou, tem mais de 20 anos que eu sou crente. Era evidente a frustração dele. Eu falei, Deus nunca me deu dom. Falei, primeiro não é dom, é dom. Eu falei, segundo a Bíblia, manda buscar. Você está esperando que o dom corra atrás de você? 1 Coríntios 12, 11 diz que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Se você ler só o versículo, que significa como ele quer, você vai pensar unilateral. A hora que ele quiser, ele vai fazer alguma coisa por alguém. Por outro lado, a Bíblia diz, buscar com zelo os melhores dons. E as pessoas perguntam, mas é ele que decide que dom dá, ou eu tenho que buscar os dois? Eu decido buscar, e na minha busca, ele decide o que é que ele vai me dar. Sempre uma interação. Quem está entendendo? Então, dito e esclarecido isso, e a partir de semana que vem nós vamos falar muito de um aspecto bem mais prático no relacionamento com ele. Eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou classificar aqui de reações limitadoras que você podemos, ações ou reações limitadoras que você podemos ter à obra do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 7, no verso 51, Estevão pregando,
E foi o próprio Espírito que moveu, né, Lucas a registrar isso. Ele diz: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Ou seja, ele não está falando de um grupo que fez algo que era exclusividade deles. Está dizendo que vocês fazem sempre, de forma recorrente. Seus pais, as gerações antes de vocês fizeram o que é? Resistir ao Espírito Santo. Esse texto incomoda muito, especialmente um grupo teológico que enfatiza uma visão de soberania de Deus, onde Deus faz o que quer e ninguém pode pará-lo. Então, na cabeça deles, quem Deus quer que vai ser salvo, mesmo se não quiser ser salvo. Quem Deus não quer que seja salvo, não vai ser salvo nem que queira, porque é Deus que decide tudo. Se é Deus que decide tudo, como é que alguém pode resistir ao Espírito Santo? Se não há arrependimento sem o Espírito Santo, e ele tenta me convencer do pecado, e eu resisto, eu vou ser convencido? Se não há fé que não proceda de Deus e da obra do Espírito Santo, e eu posso resisti-lo, isso significa que eu vou ter fé só porque Deus quer e que essa obra é imparável, que ela é unilateral? Não existe um ângulo ou perspectiva bíblica que me leve a tratar, pelo menos do todo das Escrituras, com coerência, que me leve a admitir que Deus está agindo sozinho. A Bíblia está dizendo que a obra do Espírito pode ser resistida, mas na cabeça deles fala: não, se você resistiu a Deus é porque Deus não é soberano. Eu falo: peraí, Deus decidiu dar ao homem o direito de escolha. Deus decidiu que o homem iria interagir com ele. E ele é soberano para fazer o que quer. Ou seja, Deus é soberano para ser soberano do jeito que ele quer. Se ele só pudesse ser soberano do jeito que você quer, ele não é mais soberano, ele é a sua marionete. Mas de alguma forma as pessoas tentam definir primeiro o que é, em vez de deixar a Bíblia dizer, e depois tem que botar Deus dentro daquilo. Eu digo para alguns: por que se o homem tem interação com ele, Deus não é soberano? Se o homem só tem interação porque Deus é que quis. Como que isso afronta o conceito da soberania de Deus? Em lugar nenhum. Mas o problema é que nós não temos um único versículo. Nós temos vários. Então vamos continuar. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não vou gastar tempo aqui, porque isso é assunto da semana que vem. Mas a ideia de entristecer aqui na perspectiva de relacionamento é afastar. E isso condiz com todos os outros textos que nós vamos continuar lendo. Tiago capítulo 4, versos 4 e 5, diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Então o Espírito Santo pode ser resistido, ele pode ser entristecido, e de acordo com Tiago, citando a Escritura, ele pode ficar enciumado. Agora, qual é a ideia de ciúme aqui? Quando ele diz gente infiel, outras traduções já foram no literal, adúlteros. Outras dizem adúlteros e adúlteras, porque no grego é moichos. Moichos fala de uma infidelidade específica, que é a infidelidade conjugal. Então ele está pegando a figura do marido e da sua esposa para falar de infidelidade no relacionamento entre homem e mulher. Então a Bíblia apresenta uma ideia de Jesus Cristo como noivo, e ela apresenta do outro lado a ideia da igreja como a noiva. O maior evento no calendário de Deus não é apenas Jesus voltando para, na sua vinda, concluir a obra da redenção, mas essa conclusão é apresentada na figura de um casamento. Agora, o mundo é introduzido como se fosse a terceira ponte de um triângulo amoroso. Então tem Jesus, sua igreja, do lado de lá o mundo. A Bíblia diz: quando eu e você começamos a ter olhos para o mundo, em vez de ter olhos só para Jesus, o Espírito Santo, que tem uma missão de nos preparar para o noivo, ele começa a ficar enciumado. E a ideia de ciúme é apresentada dentro dessa analogia. Ah não, pastor, mas é um ciúme assim, inocente, que não tem nenhum tipo de prejuízo. Não tem. A Bíblia está dizendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Significa que você descambou para esse lado do triângulo amoroso, você perdeu a conexão do lado de lá. Como é que não tem prejuízo? Não há outra forma de você entender o que Tiago está falando, a não ser de algo que você compromete sua relação com Deus, afasta o Espírito Santo que te ajudaria nesse processo e pode complicar as coisas a ponto de desligar-se completamente de Deus. Não vou falar disso ainda, porque é assunto também para a semana que vem, mas Jesus diz: a blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada. Qualquer um que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não. Por que isso se torna tão sério?
Porque o Espírito Santo é melindroso? Ou porque ele é alguém que se ofende e não perdoa ninguém? Não. Nós precisamos entender, quando alguém fala contra Jesus, ele tem o Espírito Santo para levá-lo ao arrependimento. Mas quando ele se desconecta do próprio Espírito Santo, como é que haverá restauração? As coisas podem escalar a esse nível de não haver perdão, e não é o único texto que fala disso. Hebreus capítulo 10, versos 26 a 29. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outra versão diz deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que significa isso? A chance de perdão foi embora. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Porque alguém pode deixar de ser, alguém conheceu a Deus e entrar na classificação de adversário, de inimigo. Já chegamos lá, guarde essa ideia. Aí ele fala no verso 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Outra tradução diz, ultrajou o Espírito da graça. Eu fico pasmo quando algumas pessoas tentam dizer que esse nível de distanciamento é para quem nunca foi salvo. Eu falo, pera. Pecar de propósito não é algo que o ímpio que nunca foi salvo vive fazendo? Aí ele vai dizer que agora o cara decidiu pecar de propósito como ele fez a vida inteira e não tem mais perdão? Então não tinha perdão para ninguém, não tinha salvação para ninguém. O verso 29 diz que ele profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que alguém pode ser santificado pelo sangue, mas não teve uma experiência com Jesus? O texto está falando de gente que teve o conhecimento da verdade, teve uma experiência, mas em algum momento começa a se afastar de tal maneira que ele se desconecta plenamente. E como a história termina, o texto diz, insultou o Espírito da graça. Essa palavra traduzida insultou é muito parecida com a da blasfemou. A diferença é que aqui, quando você olha o contexto, nós estamos falando de um insulto que não é linguagem verbal, é comportamental, mas que tem o mesmo peso de desconexão que a blasfêmia, que a linguagem verbal tem. Ou seja, não dá para dizer que não há ações limitadoras ao Espírito Santo. E para terminar, vamos voltar no texto inicial, que diz que o Espírito Santo pode ser apagado. Não apagueis o Espírito. Aqui nós temos estágios distintos. Pouca lenha, pouco fogo. Muita lenha, muito fogo. Eu posso ter tido um fogo alto e posso, de alguma forma, permitir que ele diminui, mas não significa que ele se extinguiu. Ou seja, existe um apagamento, uma diminuição, que a gente pode chamar de parcial, até uma que a gente pode classificar como completa. Gênesis capítulo 6, verso 3. As pessoas aplicam esse versículo errado, como se tivesse ligado ao dilúvio, porque ele acontece logo antes da narrativa do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus diz assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Daqui, vários teólogos, comentaristas bíblicos, pregadores disseram, o tempo até o dilúvio que Noé teve para construir a arca foi 120 anos. E eu digo, essa conta não bate. Porque a Bíblia diz que Noé teve seus filhos no ano 500 da sua vida. Aliás, você lê o capítulo 5, aquela turma vivia pra caramba. A Bíblia diz que Adão, o primeiro, viveu 930 anos. Você consegue imaginar quanta velhinha no bolo? No último aniversário, na hora de soprar? Os caras viviam quase um milênio. Matusalém viveu algumas décadas a mais e está no Guinness Book, no livro dos recordes até hoje, como o cara que mais viveu. Esses caras viviam quase um milênio. Deus está olhando e diz, o homem é carnal, ele escolhe andar na carne. Meu espírito não vai agir para sempre. Eu fico quase um milênio tentando, chamando, e eles escolhendo andar na carne. Deus diz, ainda vão ter oportunidade, mas estou diminuindo a janela de tempo de oportunidade. E aqui Deus está baixando o tempo de vida. Noé tem os seus filhos no ano 500 da sua vida. Deus fala com ele depois. O dilúvio é no ano 600. Não levou 100 anos para construir a arca. Quando Deus diz, os dias do homem serão 120. Ele está falando da duração da vida. A partir dessa declaração de Deus, o tempo de vida do ser humano vai despencar. Moisés, que registrou isso, viveu a medida cheia dos 120. Mas você vê que despencou, porque Deus diz, eu não vou desperdiçar a obra do meu espírito com vocês rejeitando ele o tempo todo.
Então, evidentemente, que quanto mais a pessoa resiste e rejeita, mais ele se afasta. Não só a janela de tempo, mas as oportunidades vão diminuindo. Quem está entendendo? Agora, isso estamos falando de um apagamento parcial, que pode ser progressivo. Mas, pastor, a coisa pode chegar no final, sim. Isaías 63:10 diz: mas eles foram rebeldes e contristaram. Contristar significa entristecer, magoar, ferir. E contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles. E ele mesmo lutou contra eles. Uma coisa é entristecê-lo ocasionalmente. Outra é entristecê-lo com uma certa regularidade. A outra é entristecê-lo de uma forma bem recorrente. E alguns podem entrar no nível de entristecê-lo permanentemente. Quando você lê o Espírito de Deus se afastando de Saul, que já tinha profetizado, tinha sido cheio, e agora passando a resistir Saul, você entende um pouco o que é o desenho. Aliás, ele sendo não só o Espírito se afastando, mas ele agora sendo entregue a espíritos malignos que o oprimiam. Você começa a entender o que é o desenho de um adversário, de um amigo, de um inimigo que passará a ser resistido. Então, se nós não entendemos o que a Bíblia fala sobre o assunto, a pergunta a ser feita é: nós vamos conseguir não só compreender a informação e a doutrina, mas viver dentro do lugar correto? Porque as aplicações de inimizade do Novo Testamento, como nós lemos no livro de Tiago, são semelhantes às aplicações de inimizade feitas no Antigo Testamento. E nós precisamos entender a responsabilidade que temos. Então, eu encerro aqui questionando: será que entendemos o quão essencial é o ministério do Espírito Santo, que falamos na semana passada? Será que entendemos o quão vital é isso? Que não existe vida, muito menos uma vida profunda, se não houver uma exposição forte à obra do Espírito Santo. Mas se aí você achamos que ser cheio do Espírito Santo é até mais dele, que isso depende dele e não da gente, nós não vamos a lugar nenhum. Eu creio que nós estamos vivendo um momento onde Deus não quer só ajustar a compreensão, o ensino, a instrução. Ele está nos chamando para dentro do rio. Ele não quer que a gente pare quando a água está no tornozelo. Ninguém parou lá. Por que não? Não, vamos lá. Vocês podem fazer melhor que isso. Por que não pararam lá? Eles também não pararam quando a água estava no joelho. Já era mais água do que antes. Por que não? Não pararam quando a água estava na cintura, ainda que fosse mais água do que no joelho, mais água do que no tornozelo. Por que não? Qual é a hora de parar? Quando eu e você chegamos nas águas profundas. Quando nós estivermos totalmente entregues, rendidos a Ele. Existe algo nessa vida no Espírito que não é só unção e dons. É a submissão dia a dia. É a liderança do Espírito Santo. E nós vamos falar mais sobre isso semana que vem. Eu quero que a gente encerre aqui se questionando. Será que entendemos não só o quão essencial é o ministério do Espírito Santo, o quão vital, mas, pergunto, será que eu e você já compreendemos a responsabilidade que temos de interagir com Ele para que esse processo seja efetivo? E se eu e você não assumimos essa responsabilidade, nós não vamos longe. Mas se assumimos, fizemos a nossa parte, não há chance de você não ver Ele fazer a parte dele. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós temos clamado ao Senhor nesses dias, que o Senhor nos permita mais do que instrução, mais do que informação, mais do que alinhamento doutrinário. Nós temos orado e clamado ao Senhor que a Tua palavra seja vivificada em cada um de nós, que haja entendimento espiritual, que haja despertamento e que possamos, ó Deus, de fato entrar num lugar de resposta. Portanto, nós suplicamos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Leva-nos além daquele nível de compreensão meramente humana e racional. Que a Tua palavra provoque em nós resposta. Não apenas a fé que necessitamos para dar os primeiros passos, mas que ela acenda dentro de cada um de nós uma determinação de corresponder com o Teu Espírito, de interagir da forma devida. Porque nós não queremos viver às margens, do lado de fora do rio, e nem tampouco no lugar de águas rasas. Pai, nós oramos por dias onde possamos entrar nas águas profundas. Não apenas ter mais do Teu Espírito, mas entendendo a Tua palavra, que o Teu Espírito tenha mais de nós, que haja mais entrega, que haja mais rendição, que haja mais interação, para que possamos viver a medida cheia e o propósito completo daquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós.
Oramos por dias onde o Teu Espírito sopre com força e com intensidade sobre nossas vidas. Oramos por dias de experiências novas e maiores. Oramos por dias, ó Deus, de uma nova percepção de relacionamento, tanto no entendimento da Tua palavra, como na resposta prática. E que em tudo isso, o Senhor não apenas seja exaltado e glorificado, mas que nós possamos ser conduzidos a viver o Teu propósito de forma plena, de forma completa. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome mesmo. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.